Então, meu nome é Lírio Busato, sou presidente da LB, Lean Business, e nós vamos falar hoje sobre OKR e CFR. E esse está sendo usado no Brasil como OKR, tá certo? Por ser americano. O que é esse OKR, tá certo? Objectives and Key Results, em inglês, que seria objetivos e resultados chaves. E ele vem acompanhado do CFR, que é conversas, feedback e reconhecimento. O OKR é um protocolo colaborativo de definição de metas para as empresas, equipes e indivíduos, e o CFR é um gerenciamento contínuo de desempenho. Isso foi criado por Andy Grove e está sendo usado pela Google, e a Google está dizendo que foi através desses OKR que eles conseguiram crescer muito forte com a empresa. É uma metodologia de gestão, tá certo? Que ajuda para fazer com que as questões importantes permeiam por toda a organização. Usam metas difíceis para impulsionar o desenvolvimento, o desempenho da empresa, tá certo? E esqueçam um pouquinho de metas fáceis, tá certo? A produtividade ela é aprimorada através de metas desafiadoras, grupos de trabalhos engajados para gerar mais lucro para a empresa, tá certo? E menos atrito entre as pessoas. Esse engajamento tem que ter as metas bem definidas, que estejam estabelecidas e compartilhadas por toda a organização. Essas metas criam um alinhamento, uma clareza e um prazer em trabalhar, uma vontade de trabalhar, tá certo? Eles classificam o seguinte: ideias são a coisa mais simples de tudo. A execução das ideias é que é o mais importante, que aí é o mais difícil. E esses OKRs têm superpoderes. Quais são os superpoderes do OKR? Primeiro, foco e comprometimento com as prioridades. Segundo, alinhamento e conexão com o trabalho em equipe. Terceiro, rastreamento com a responsabilidade. E quarto, buscar o surpreendente. Vamos detalhar cada um deles. Então, o primeiro superpoder, número 1 do OKR, é o foco e o comprometimento com as prioridades. Então, a pergunta importante, o propósito importante é: o que eu devo fazer para a empresa nos próximos 3 meses? Ou 6 meses? Ou 1 ano no máximo? Então, tem vários tópicos. O início. A responsabilidade pelo OKR está no âmbito organizacional. Está nas mãos da liderança sênior. Se a liderança sênior não pegar isso, nada acontece. O comprometimento pessoal desses líderes com o processo é mandatório. Ou seja, a liderança número 1 da empresa tem que querer fazer e atuar sobre os processos. Comunicação com a clareza. O que é? Para tomada de decisão acertada, o espírito de equipe tem que ser desenvolvido em alto nível, tá certo? As metas prioritárias da empresa devem ser claramente compreendidas na organização inteira. E eu tenho que ter resultados chaves. Cuidados com ele e a alimentação deles, tá certo? Se um objetivo for bem feito, bem determinado, de 3, 4, 5 resultados chaves são perfeitamente adequados para se obter esse objetivo. O que fazer, como fazer e quando fazer? Cronograma. Cronograma é fundamental, tá certo? Esse é o que está lá como o do A3, fazer o cronograma. Nada nos move para frente quanto um prazo. Nós temos uma dificuldade bárbara em colocar prazo. Prazo é o que eu tenho que fazer antes de começar a coisa. Coloco uma meta e depois vou buscar, tá certo? Não é eu esperar antes e depois fazer. E o feedback. Esse feedback eficiente, nós vamos falar mais para o fim, vocês vão ver que ele é muito importante. Ele deve ser recebido logo após a ocorrência da atividade. Se eu tenho um funcionário que tem um problema, eu tenho que dar o feedback imediatamente após a atividade dele, não esperar. Alinhamento dos resultados. Quanto mais ambicioso for o OKR, maior é o risco de abandonar um critério vital. Claro, eu tenho maior risco, maior chance de crescer com a empresa, maior é a possibilidade de eu esquecer dele também.
Para proteger a qualidade e ao mesmo tempo impulsionar os resultados, uma solução é combinar os resultados chaves ou medir tanto o efeito positivo quanto o negativo do OKR, se eu não fizer. Vamos olhar um pouquinho para a perfeição e porque é o bom. Esse OKR tem que ser modificado ou desfeito a qualquer ponto do seu ciclo. No desenvolvimento, se eu vejo que eu preciso alterar ele, eu altero ele. Esses resultados-chave devem ser sucintos, claros, objetivos, específicos e mensuráveis, como um objetivo SMART natural que é normal as empresas estão acostumadas. Todos os resultados-chave devem obrigatoriamente resultar na obtenção do objetivo, senão não valeu a pena o OKR, tá certo? Menos a mais é o Lean. Tem que fazer mais com menos, tá certo? Na maioria dos casos, o número ideal de OKR, que é feito trimestralmente, a recomendação é que se faça a cada 3 meses, é de 3 a 5 OKR, tá certo? Para eu não me perder com muitos objetivos e aí eu não faço nenhum dos dois, tá certo? Concentrar a artilharia, concentrar a energia, concentrar o foco em menos para fazer mais. Então, um exemplo de um OKR. Aqui está um exemplo de um OKR. Objetivo: dar suporte à contratação da empresa. Resultados chaves: contratar um diretor de finanças e operações. Por exemplo, conversar com pelo menos 3 candidatos. Segundo resultado chave: buscar um gerente de marketing de produto. Conhecer 5 candidatos nesse trimestre. Terceiro resultado: buscar um gerente de produto. Conhecer 5 candidatos nesse trimestre. Esse é um exemplo de um OKR, tá certo? Onde mostra foco e comprometimento com as prioridades. Superpoder número 2. Alinhamento e conexão com o trabalho em equipe. O trabalho em equipe é fundamental. A equipe tem que estar coesa. O nível 1 da empresa, a liderança sênior tem que estar coesa. E ser transparente. É uma via expressa para a busca da excelência operacional, quer dizer, buscar aquilo que é difícil fazer. Essa transparência que alimenta a colaboração. Quanto mais franco eu for com as pessoas, mais as pessoas vêm. As pessoas nas empresas, segundo Andy Grove, trabalham em coisas erradas. O problema sério é descobrir quais são essas coisas erradas que eu estou trabalhando e gastando energia para ir para as coisas certas. As empresas com funcionários altamente alinhados têm mais que o dobro de probabilidade de apresentar melhor desempenho. Isso saiu na revista Harvard Business. Precisamos alinhamento na vertical e horizontal. Mesma coisa que o Roshin. Eu tenho que trabalhar na horizontal e na vertical, tá certo? Na horizontal e na vertical, tá certo? Alinhamento com essa equipe. Na melhor das hipóteses, o efeito de cascata, o que tem a finalidade? Formar uma unidade dentro da empresa, formar um time. Ou seja, deixar claro que o time tem uma empreitada e vai buscar a empreitada. Para se obter essa vantagem competitiva, tanto os líderes precisam unir e se unir entre eles e passar as barreiras. Não é pôr as barreiras, é ultrapassar as barreiras. Elas existem na empresa. Quando as metas são públicas e visíveis para todos, ou todos têm conhecimento, eu posso formar equipe das equipes. E essas equipes das equipes atacam os problemas problemáticos onde quer que eles apareçam. Superpoder número 3. Rastreamento com a responsabilidade. E aí, um famoso pesquisador de qualidade que vocês conhecem, o Demen, que ele disse: em Deus nós confiamos. Nas pessoas só com fatos e dados. É mais ou menos como a gente conduz nas empresas. Quer dizer, não adianta falar, eu tenho que mostrar. Tem que mostrar fatos e dados para poder seguir em frente. Definição: faça check-ins semanais, ou seja, toda semana acompanha. Plano de ação pro executivo é um prisioneiro dos acontecimentos, ou seja, aí eu consigo fazer. Se eu tenho plano de ação, sigo as datas e faço de fato, eu aconteço. Isso quem disse foi Peter Drucker, que vocês já conhecem também. Para controle dessas metas do OKR, eu posso ter continuação, a meta não tem falha nenhuma. Atualização, se a meta tiver algum problema, eu vou fazer atualização.
Se tiver alguma alteração, eu faço um OKR intermediário, se preciso, para ajustar o meu. E se eu tenho um resultado, um objetivo que eu percebo ao longo do desenvolvimento que não serve, para e desiste. No caso da Google, o que a Google classificou para avaliar esse OKR, para fazer a rastreabilidade dessa responsabilidade? Então, eles dão notas, tá certo? Se a nota for de 70% a 100%, eles pintam de verde, tá? Nós entregamos, tá jóia o OKR. Se for de 40% a 60%, eles pintam de amarelo e vão dizer assim: nós fizemos, mas ficou abaixo da expectativa, temos que melhorar. E se ele tiver abaixo de 30%, ele é vermelho e não tivemos nada, desiste e joga fora ele. A autoavaliação do OKR é fundamental. Eu pensar no objetivo e no resultado que eu vou ter. A autoavaliação é eu que faço a avaliação do meu OKR, tá certo? Uma reflexão sobre OKR. Metas agressivas com Ramsey. Ramsey é eu fazer avaliações, reflexões, como a gente usa no Lean, a mesma coisa, a mesma metodologia. Eu faço as avaliações de reflexões. Perguntas que eu posso fazer para mim mesmo. Eu cumpri todos os meus objetivos? Se sim, o que contribuiu para o meu sucesso na empresa? Se não, quais obstáculos eu encontrei e o que eu devo fazer para melhorar isso? E essa melhoria nós vamos falar, a hora que falar do CFR lá no final, vocês vão perceber. Se pudesse reescrever uma meta alcançada na íntegra, o que muda no meu processo? O que eu aprendi com esse OKR? Ou seja, a minha abordagem foi jóia? O que eu devo alterar para o próximo? Qual foi o aprendizado que eu fiz? É o Ramsey. Esse é o Ramsey, é a reflexão, tá certo? Aí, esses OKRs foram feitos também na Fundação Gates. Acho que foi durante o divórcio. Qual o objetivo? Acho que esse é antes do divórcio, tá certo? O objetivo que a Melinda Gates traçou foi erradicação global da malária até 2040 na África, que eles trabalhavam. Quais são os resultados chaves? Provar para o mundo que uma abordagem radical, baseada numa cura, pode levar à eliminação regional. Amplitude sistêmica na decisão, eu posso resolver o problema pontual. Preparar a escalabilidade através da criação de ferramentas. E aí eles chamaram isso de diagnóstico CERCAP, que é o Single Exposure Radical Cure and Prophylaxis. A tradução é profilaxia e cura radical por exposição única. Mostrar isso ao povo, mostrar e deixar claro. E sustentar o processo global para garantir que o ambiente seja propício e crie um ambiente para erradicação. É o que nós falamos na solução de problemas. Não é só resolver o problema, é criar um ambiente propício para a solução de problemas. Quarto poder do OKR. Buscar o surpreendente. Isso é importante. O maior risco de todos é não assumir risco. Ou seja, se eu quero fazer, eu tenho que correr riscos, sem dúvida nenhuma. Se as empresas não inovarem, não criarem, não demorarem muito tempo para inovar, não lançar produtos com rapidez, elas morrerão, porque elas vão ficar superadas. A inovação é a fase importante para a perpetuação e sustentabilidade das empresas. Objetivos conservadores, objetivos pessimistas, sem risco, impedem inovação. Claro, se eu tenho medo, eu não inovo. Como eles estão chamando na Google, é uma meta audaciosa e cabeluda, o MAC. Ou seja, as metas têm que ser fortes, tem que ser... No Lean nós chamamos de metas desafiadoras, eles estão chamando aqui de meta cabeluda, tá certo? Que ela captura a imaginação e pega na veia das pessoas, ou seja... Objetivo zero, acidente, objetivo zero, PCI, objetivo zero, quer dizer, erros, objetivo zero. Eu tenho que buscar isso. Se essa meta for desafiadora, as pessoas sentem isso e trabalham para isso. Quanto mais difíceis forem as metas, maior será o nível de desempenho. É claro, se o meu objetivo é pequeno, o meu desenvolvimento é pequeno. Se o meu desenvolvimento é grande, eu vou fazer grande, tá certo? Metas fazem a diferença. Foco e comprometimento. Organizações transparentes, que eu mostro
tudo para todos. Todos conhecem tudo. E a participação dos funcionários hoje na empresa é fundamental. De maneira colaborativa, alinhada e conectada. Fazer uma equipe engajada. E aí sim ela pode ir além do normal. Além do que vai as outras. E para essa busca do surpreendente, no que é o superpoder número 4, nós temos o que eles chamam de religião das 10 vezes. O que é a religião das 10 vezes? Se você melhora 10%, você é normal, você é comum. Agora, se você melhora 1000%, aí você é excelente. Essa excelência, a busca da excelência é fazer aquilo que ninguém faz. A busca da excelência é o melhorar de tal maneira que ninguém melhora. Aí eu sou excelente. Se eu fizer o normal, e essa é a diferença entre a medalha de ouro e a medalha de prata, tá certo? A medalha de ouro é aquilo que ninguém fez. A medalha de prata é o segundo, é aquele que alguém faz, tá certo? Os OKRs exigem organização. A empresa tem que estar bem organizada. É necessário um líder abraçar esse projeto, mesma coisa que o Lean. A mesma coisa. Eu tenho que ter, e no Lean nós falamos, o presidente tem, se uma empresa será Lean somente quando o presidente for Lean. Isso continua válido até hoje. Eu posso puxar isso de algum diretor, algum gerente? Pode, sem dúvida nenhuma. Mas a empresa vai ter dificuldade em abraçar isso numa situação geral. E tenho que ter o quê? Um tenente. O tenente o quê? Para enfrentar, para ir atrás e cobrar da turma, que é o cliente que vai orientar essa tropa para classificar e analisar todas as possíveis variantes que eu tiver. Como fazer um OKR eficiente? Na Google, aqui é a ideia da Google. Esses objetivos são o que e se quer alcançar com eles. Eles expressam metas e intenções. São agressivos, atenção, agressivos, porém realistas. É fazer o que ninguém faz para ser excelente. Precisam ser tangíveis, diretos, sem ambiguidade, óbvio, racional, e atingível. É um objetivo SMART, sem dúvida nenhuma. Nada de diferente aí. A realização bem-sucedida de um objetivo deve agregar algum valor para a empresa, algum valor para a Google. Quer dizer, se eu estou fazendo um OKR, o que agregou para a empresa isso? Valeu a pena? Muito bem. Esse OKR, os resultados chaves refletem o quê? Como eu vou alcançar esse objetivo? Eles expressam marcos mensuráveis que devem alcançar, como que eu vou chegar até lá, tá certo? E para que aquele objetivo que eu trazei seja útil para a empresa. Precisa descrever resultados e não atividades. Cuidado, é resultado. Eu quero trabalhar o processo para obter resultado. Cuidado com as palavras. Consultar, ajudar, analisar, participar, seguir. Esses são palavras que não dizem nada. Eu tenho que ser claro no resultado. Obrigatoriamente incluir evidências e conclusão, onde eu quero chegar. Essa evidência precisa estar disponível, ser confiável e detectável, que cada um possa olhar e aprender. E agora nós vamos entrar numa outra parte que complementa o OKR, que é o objetivo para obter resultado-chave. Para isso, eu tenho que ter um sistema na empresa de melhoria contínua. Ótimo, sem dúvida nenhuma. E a importância da cultura na empresa, tá certo? E aí nós estamos criando o que eles chamam de CFR, que é conversas, feedback e reconhecimento. Vamos detalhar tudo isso. E uma empresa famosa nos Estados Unidos, que é a Intel, olha, importante. Quem que ela recruta para trabalhar? Introvertidos agressivos. Cuidado, hoje quando nós falamos em gestão, nós queremos gente que fala muito, gente que é extrovertida para fazer gestão. Olha o que a Intel está procurando. Introvertidos agressivos. Aquele que desafia e não precisa ser falante muito. Se ele é introvertido, mas é competente, é ele que eu quero. Para fazer gestão, sim, para dirigir o seu setor. É exatamente isso. É uma mudança muito grande, na minha opinião, essa. Essas avaliações anuais de desempenho que as empresas usam para fazer avaliação de competências, etc., de performance, segundo o Andy Grove, são fúteis, não tem valor nenhum.
eu devo usar o que eles chamam de gerenciamento contínuo de desempenho, que é o gerenciamento diário do Lean, e eles têm uma conotação um pouquinho diferente aqui, que eu acho que vale a pena a gente discutir nesse gerenciamento contínuo de desempenho. Vamos ver. Então, eles falam o seguinte, que esse C do CFR é uma conversa capaz de mudar mentes, o Lean Coaching. Ou seja, que podem transformar comportamentos, que podem transformar instituições, que podem transformar atitudes, que podem transformar pessoas que percebem e ter essa conversa frequente com as pessoas, tá certo? O papel primário de um gestor é o pessoal, Peter Drucker. Ou seja, gerir pessoas para que as pessoas façam produtos. Portanto, precisamos pensar num modelo de RH num mundo novo agora. Como que tem que ser esse gerenciamento contínuo de desempenho através do CFR no RH que nós estamos falando do século 21? Conversas. Conversas, nós estamos falando numa troca de ideias autêntica e amplamente detalhada entre gestor e colaborador, com foco na melhora do desempenho. E essa conversa, nós vamos falar qual é a frequência dela logo na frente. Esse intercâmbio de ideias e essa troca de ideias, que são conversas, sim. Conversas, bate-papo, e eu posso rodar o PDCA nessas conversas tranquilamente. Feedback. Uma comunicação bidirecional, pode ser hoje que nós estamos em redes, em SAP, onde for a necessidade de fazer isso, para avaliar o progresso e orientar na melhoria futura, fazer o desenvolvimento, fazer a melhoria contínua. Ou seja, esse feedback, nós vamos falar também como ele deve ser feito já, como o gestor e o colaborador devem trabalhar para melhorar a sua equipe, melhorar o seu time. E o reconhecimento não do parabéns a você, o tapinha nas costas, o agrado, etc. Mas uma expressão de apreço a pessoas merecedoras por contribuição que foi dada para a empresa. E aí sim mostrar para ela onde ela pode chegar na empresa. Quais são os pontos de desenvolvimento que ela deve ter. Esse CFR dá aos OKRs uma voz humana. Ou seja, onde eu passo agora a tratar dos recursos humanos. Se uma conversa for limitada à obtenção ou não de uma meta, o contexto se perde. Eu não posso pensar só na meta, só no que ele tem que fazer. É necessário um gerenciamento contínuo de desempenho, verificar o progresso do ser humano para expor questões fundamentais relativas à vida dele. Então é uma reinvenção de recursos humanos. Quando as empresas substituem, aumentam a avaliação anual, substituir tudo isso, essa avaliação anual que eu faço, por conversas contínuas. Conversas semanais, conversas mensais. E essas conversas com feedback em tempo real. Aconteceu, eu dou feedback imediatamente para mostrar se é um feedback positivo ou negativo. Nada de feedback insignificante. Que eu não digo nem sim nem não e não sigo o caminho. Eu tenho que mostrar o caminho onde ele errou, onde ele acertou, para que ele se corrija. São muito mais eficazes para fazer essas melhorias ao longo do ano. E aí eu faço esse crescimento do ser humano. Alinhamento e transparência são obrigação, diariamente. Funcionários em dificuldades, gestor age imediatamente. Não é eu ter um gestor, ter um colaborador que tem um problema, deixo ele lá com o problema. Não, tenho que atuar. O gestor tem que atuar sobre ele para melhorar ele, senão ele vai piorar cada vez mais. Gerenciamento contínuo de desempenho, esse gerenciamento que nós fazemos diariamente, eleva as conquistas de cada indivíduo e dá maior potencial e energia para ele. Exemplo de uma empresa, essa PAC, que é uma organização sem fins lucrativos e de comércio internacional em Washington, D.C. Ela matou essa avaliação anual e introduziu um projeto que ela chamou de projeto propulsor de 4 elementos. Primeiro elemento, conjunto mensal de conversas individuais entre funcionários e gestores sobre as coisas como estão indo. Ou seja, todo mês o gestor e os funcionários conversam sobre as ações que estão sendo tomadas ao longo do ano. Segundo, análise trimestral do progresso em relação a esses OKRs que são desenvolvidos.
Terceiro, conversa semestral sobre o desenvolvimento profissional e a trajetória da carreira. Onde o funcionário pode chegar? Qual é a aspiração dele? Ele quer onde ele pode ir? E quarto, um insight contínuo e autônomo da posição de cada um. Esse CFR, que é conversa, feedback e reconhecimento, ele tem 5 áreas essenciais dessa conversa. Quer dizer, não é como que o gestor vai conversar com o colaborador. Então aqui temos uma orientação de como ele fazer. Primeiro, definição e reflexo sobre as metas. Alinhar os objetivos, os resultados chaves do indivíduo em relação aos prioritários, ao norte verdadeiro da organização. Atualização, segundo, atualização contínua do progresso. Quer dizer, os check-ins breves orientados sobre o progresso em tempo real do funcionário. Como ele está indo, e eu vou fazer esse controle sequencial e semanal, por exemplo. O Lean Coaching bidirecional, o que é? Ajudar os colaboradores a alcançarem o seu potencial e os gestores a realizar um trabalho melhor. Evolução da carreira. 4. Identificar as oportunidades de crescimento e expandir a visão dos funcionários sobre o futuro da empresa. Onde a empresa vai chegar e onde você pode chegar com a empresa. Qual é o seu desejo e o que a empresa pode te dar de oportunidade para que você mostre. Então, o quarto item é evolução da carreira. E, finalmente, o quinto, que são leves avaliações de desempenho. Esse feedback, através dessas leves avaliações de desempenho, é sobre a realização do funcionário e a necessidade da empresa. A empresa tem um norte verdadeiro, tem umas necessidades. Eu, funcionário, estou seguindo essas necessidades? Então, esses 5 tópicos para essas conversas. E o feedback? Vamos falar do feedback. Nas organizações mais lean, nas organizações mais maduras, organizações mais fortes, esse feedback é local, no local do trabalho, em tempo real e multidirecional. É um diálogo aberto de qualquer lugar da organização, onde gestor e colaborador podem conversar abertamente sobre desenvolvimento humano. A substituição da caixa de sugestão. E essa caixa, quando eu posso falar mal do meu chefe, ele pode falar, esse daí, eu tenho que substituir isso por ferramentas mais ativas e anônimas de feedback. Desde as pesquisas rápidas com funcionários, redes sociais anônimas, até mesmo aplicativos de classificação, todos esses sistemas anônimos para reuniões e organizações de reuniões, onde eu sou aberto, claro, transparente com os funcionários. Cada vez que eu tenho anonimato, eu posso ter acerto e posso ter erros. Posso ter raivas, posso ter ódio. E o amor e ódio caminham juntos. Quando a comunicação horizontal se abre em todos os níveis, o trabalho em equipe interdepartamental se torna o novo padrão. E aí é a queda dos departamentos, tá certo? Eu fazer com que a horizontalidade na empresa se propague. Por quê? Porque eu trabalho em fluxos de valor e não trabalho em departamentos fechados. E vocês percebem que o fluxo de valor puxa exatamente o fim do departamento. E reconhecimento. O que é o reconhecimento? O reconhecimento moderno é baseado em desempenho e é na horizontal. É nos mesmos níveis. Eu tenho uma implementação que é instituir o quê? O reconhecimento entre os colegas, entre eles que participam. Quando as conquistas dos funcionários são reconhecidas de forma consistente e forte pelos colegas, nasce uma cultura de gratidão, uma cultura de ajuda, uma cultura de colaboração. E é essa cultura que eu consigo na horizontalidade e não na vertical. Na vertical eu não consigo fazer isso. Eu sou único. Estabelecer critérios claros. Reconheça pessoas por ações e resultados e discuta o processo, como que ela fez, como que ela melhorou, como que ela chegou. E se ela tiver dúvidas, ajude a resolvê-los. Isso é o estabelecer critérios claros.
e compartilhar histórias de reconhecimento. Boletins informativos ou blogs corporativos dão um significado ao reconhecimento, ou seja, a exposição das pessoas em relação ao reconhecimento dela perante a empresa. Esse reconhecimento, eu tenho que torná-lo frequente e atingível. Saúde as realizações, mesmo sendo pequenas. Se essas realizações forem pequenas, eu devo também valorizar isso. Eu tenho que vincular esse reconhecimento aos objetivos e à estratégia da empresa, tá certo? Não é o tapinha nas costas, simplesmente o parabéns a você. Como que esse reconhecimento está ligado aos objetivos e vai fazer a empresa crescer e vai fazer eu crescer também. Ou seja, o atendimento ao cliente é fundamental, ele é a base para isso. Inovação, para que haja sustentabilidade da empresa. E cuidado quando eu falo inovação, é rapidez, tá certo? E trabalho em equipe, corte de custos. Caso Adobe é uma empresa, o que eles fizeram? Um exemplo. Os colaboradores obtêm feedback de desempenho altamente específico, pelo menos a cada 6 semanas. A cada 6 semanas, gestor e colaborador se reúnem para trocar feedback. Na prática, isso acontece toda semana. O quê? Gostaram do assunto, em vez de fazer a cada 6 semanas, eles fazem toda semana. Toda semana, senta com o colaborador e dá o feedback, positivo ou negativo, e corrige desvios. Um sistema de gerenciamento contínuo de desempenho tem 3 requisitos. Primeiro, apoio do executivo. Terceiro, clareza nos objetivos da empresa e como que eles se alinham às prioridades individuais de cada um, o que cada um quer. E terceiro, o investimento em treinamento para equipar gerentes e líderes para serem eficientes. Aí eu vou para a cultura da empresa. Esses OKRs que o Andy Grove fala, que é o roxinho cascateado, eu tenho algumas semelhanças, mas o importante é vocês conhecerem o OKR. Eles catalisam a cultura, eles juntam na cultura. E o CFR, que é a conversa, o feedback e o reconhecimento, alimenta essa cultura. As pessoas precisam de uma cultura que valorize ideias simples e inovadoras. Essa é a frase de Jeff Bezos. Vocês conhecem. Agora, projeto Aristóteles da Google. Como que a Google fez isso? Primeiro, ela classificou em 5 tópicos. Primeiro, estrutura e clareza. As metas, funções e planos executados pela equipe bem claros. Segurança psicológica é o número 2. Isso é importante. As pessoas que participam da equipe têm que ter segurança psicológica. O que é segurança psicológica? Eu saber que ninguém vai me atrapalhar, eu saber que ninguém vai me dedar, eu saber que ninguém vai falar mal de mim, eu saber que aquilo que eu falar, aquilo que eu me abrir, aquilo que eu disser é seguro. E não me sentir envergonhado, e ninguém me deixar envergonhado. Essa segurança psicológica. Terceiro, significado no trabalho. Esse trabalho que eu estou fazendo é importante para a empresa? Qual é a importância? Qual é o significado desse trabalho para a empresa? Eu saber, o gestor mostrar para o colaborador o significado do trabalho dele. Qual é a importância dele para buscar os objetivos da empresa? Quarto, confiabilidade. A confiabilidade. Eu confio nos meus colegas, os meus colegas confiam em mim, para que eu tenha uma alta qualidade no tempo que eu preciso. Se eu não tenho isso, eu fico naquele, será que eu posso falar? Será que eu não posso? Será que eu estou falando errado? Será que eu não estou? Ou seja, esse medo significa o quê? Falta de confiança nos colegas. A confiabilidade é eu me abrir e dizer a minha ideia, buscando o quê? Alta qualidade, um trabalho de alta qualidade. No tempo necessário, não ficar rodeando muito. E quinto, o impacto do trabalho. O impacto do trabalho é acreditar que esse trabalho que nós estamos fazendo, esses OKRs, essas mudanças, essas melhorias são importantes para a empresa. Tem função para melhorar a empresa. Muito bem. Esse é o OKR e o CFR.